Vamos seguir falando de um assunto que a gente podia jogar, inclusive, Renan, para o nosso ouvinte, nós não falamos no comecinho, para quem está ouvindo agora a Rádio Band News FM, aqui o Entre Nós, ou quem está assistindo e quer também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. Eu, gente, quando cheguei aqui hoje, de olho em todas as notícias, não sabia que hoje era o Dia Mundial da Menopausa, que esse 18 de outubro é o dia em que se celebra um dia para conscientização sobre a menopausa. Assim que a Isabela Mota, que trabalha diariamente com a gente, me falou dessa data, eu falei para ela, Isabela, vamos falar disso. Porque eu sou uma mulher de 52 anos, que estou na menopausa e que sinto que se fala muito pouco sobre isso. Tem um tabu ainda, né, Adriana? Sim, Ju, até por uma questão cultural, né? Porque há alguns anos, e não tantos assim, as mulheres, elas se envergonhavam de falar que estão na menopausa, que estão vivendo os efeitos da menopausa. Era um momento para a mulher de preconceito mesmo, né? De sentir preconceito em relação a isso. Vou até contar para vocês muito rapidinho que quando eu fiz os meus primeiros exames há 2 anos, que indicavam uma mudança hormonal, eu tenho uma filha médica, Giovana, e eu chamei ela para dar uma olhadinha junto comigo e comecei a sussurrar com ela. Olha, eu acho que é a menopausa. E ela olhou para mim e falou assim, mãe, por que você está sussurrando? E eu me dei conta que eu estava sussurrando porque, culturalmente, me ensinaram, eu absorvi esse momento assim, é um momento ruim para a mulher. E não precisa ser um momento ruim para a mulher, desde que a gente tenha informação. E é por isso que a gente está abrindo espaço aqui no Entre Nós para falar sobre isso. Pode vir, Isabela Mota, direto da sala Band Google, a sala digital, com os dados e com muitas dúvidas, né, Isabela, sobre esse assunto. Adriana, a gente fala muito sobre menopausa no círculo feminino e não tanto na sociedade, como você falou, e até mesmo com pessoas próximas, isso pode virar um tabu. Por isso que o Google, as buscas na internet acabam sendo uma solução para muitas mulheres que estão nessa fase. São muitas mesmo, tá? A gente aqui no Brasil tem 30 milhões de mulheres vivendo o período de menopausa, segundo o último censo do IBGE. Falando de mundo, esse número é ainda maior. A expectativa da Organização Mundial da Saúde é que até 2030 a gente tenha 1 bilhão de mulheres passando pelo período da menopausa, que é um período natural na vida das mulheres. Então, todas as mulheres que envelhecerem vão passar por esse período, que é o período de envelhecimento do ovário, também que a gente tem mudança hormonal. Esses ovários param de funcionar e de liberar ali alguns hormônios e por isso a gente tem tantas mudanças no nosso corpo. A gente tem aqui na sala digital alguns dados que nós levantamos sobre justamente esse assunto, a menopausa, que tem chamado mais a atenção das mulheres. A gente tem um levantamento de comparação de tempo. Então, o interesse de buscas desde 2004 no Brasil, ele vem aumentando, mas o maior aumento é de 2014 para cá. Em 10 anos, a gente teve um aumento de buscas com esse termo de 214%. É um número muito alto. Se a gente restringe um pouquinho mais esse gráfico e leva em consideração o ano de 2021 até 2024, 26%. Então, esse interesse segue aumentando a todo tempo porque a gente tem um aumento da população em menopausa. A gente já falou várias vezes sobre como a nossa população está envelhecendo, então a gente também tem mais mulheres passando pela menopausa. A gente também tem as perguntas mais buscadas no Google sobre esse termo. Quais os sintomas da menopausa? O que é bom para a menopausa? A Adriana falava que a gente conversava sobre esse assunto antes do programa e essa eu falei para ela que foi a pergunta que mais me chamou a atenção. Como se menopausa fosse uma gripe. O que é bom para a gripe? Menopausa não é uma doença e não tem um tratamento individualizado sim, mas único. Então, cada tratamento é feito de acordo com a necessidade da paciente. Hoje em dia, os médicos falam muito em reposição hormonal, que já é um estudo comprovado que pode auxiliar as mulheres que estão perdendo a taxa de hormônio e também sobre mudanças no estilo de vida, alimentação, ajuda na saúde mental também, isso é muito importante. Pessoas que têm menopausa precoce, então antes dos 40 anos, têm muita chance de desenvolver algum tipo de processo depressivo. 72% das mulheres que entraram em menopausa precoce tiveram algum quadro depressivo. Mas essa questão da saúde mental não atinge só as mulheres que tiveram menopausa precoce, mas sim todas as mulheres que podem passar por esse período, já que tem mudanças químicas no nosso cérebro, já que a gente está falando de hormônio que leva muita gente a ter mudanças importantes. Outras buscas que a gente tem encontrado
aqui pelo Google, menopausa dura quanto tempo? Importante pontuar que deve durar a sua vida inteira. Então começa ali entre os 48 e 52 anos e vai acompanhar a mulher enquanto ela estiver viva. Menopausa engorda, sim, a gente também tem essas buscas devido à mudança no corpo da mulher, maior acúmulo de gordura, isso tudo pode ser explicado pelas mudanças hormonais e no corpo da mulher que passa por esse processo. Qual a idade para ter menopausa? Então, a gente trouxe aqui o intervalo entre 48 e 52 anos, mas isso é muito relativo, tá? É uma média, a gente sabe, o corpo humano é único e cada mulher vai ter uma experiência individual com a menopausa. Tá certo, Isabela. Obrigada por trazer esse assunto. A gente vai tentar voltar a falar sobre isso, porque é preciso levar informação para as pessoas. Deixa eu trazer aqui a participação de uma ouvinte. Olha só, a gente tem aqui na linha. A Maria Rangel mandou para a gente assim: olha, eu tô com 42. Daqui a pouco chega, né? Mas é uma fase e eu não tenho medo. Então, a gente tem aqui a participação de alguns ouvintes. Temos a doutora na linha com a gente? Bota, por favor, no ponto para eu chamar a nossa entrevistada. Por gentileza, a gente convidou, então, a gente acaba de receber a informação aqui, que nós temos aqui conosco, nesse momento, para a gente dar sequência nesse assunto, para a gente conversar sobre a menopausa, nós recebemos a médica endocrinologista Silvia Bretz. Ela é a única participante não europeia no Conselho Científico da Sociedade Europeia da Menopausa e Andropausa. A gente estava com uma certa dificuldade de contato, mas, felizmente, conseguimos colocar a tempo aí de tirar as dúvidas, todas essas dúvidas que têm surgido. Muito obrigada por atender o nosso convite. Bom, eu acabei de contar aqui no ar que quando recebi os primeiros exames indicando que eu começava a entrar aí na menopausa, tive aquele susto e aquela sensação de que tinha que esconder, porque é algo cultural. Esse é o primeiro desafio, doutora, vencer esse tabu, vencer essa vergonha que, de alguma forma, ensinaram as mulheres a ter medo e vergonha desse momento, e a gente deve fazer exatamente o contrário, falar, incentivar que elas falem, que tirem todas as dúvidas? Exatamente. Antes de mais nada, obrigada pela lembrança do meu nome e pelo convite. Boa tarde a todos. Enfim, e sim, é um grande mito, né? Felizmente, estamos aqui desmistificando a questão da menopausa. A menopausa não é uma doença. No entanto, ela atrapalha e muito a qualidade de vida das mulheres que não fazem uma boa reposição hormonal. Então, ela dá uma série de sintomas que não são apenas os calores, o ressecamento vaginal, a insônia, enfim, a irritabilidade, mas, enfim, ela também aumenta, ela dificulta o perfil cardiovascular, ela piora o perfil cardiovascular, aumenta o índice de diabetes, aumenta o índice de osteopenia e osteoporose, que é a diminuição da massa óssea, dores articulares, diminuição da libido, enfim, menopausa realmente não é uma doença, mas é uma condição que precisa ser bem tratada. Doutora Silvia, eu sou Juliana Rosa, estou com 47, então já estou caminhando ali, acompanhando bem de perto, né, esse momento, esperando ele chegar. E tenho muitas dúvidas, claro, e muitos tabus, porque é isso, a gente, para falar sobre esse assunto, a Adriana colocou muito bem, a gente conversa com a melhor amiga, né? A gente não conversa isso abertamente, assim, na sociedade. Então, antes de mais nada, é importante a senhora ajudar, né, a desmistificar uma coisa que é natural, né, que faz parte da vida da mulher, e entender, como a senhora está trazendo, esses sintomas, dúvidas, por exemplo, comuns, tem que fazer reposição hormonal, que tipo de acompanhamento específico é importante ser buscado nesse momento? Então, obrigada pela dúvida, muito interessante. A gente fala muito em menopausa, mas a gente às vezes ignora, não só nós brasileiros, como no mundo inteiro, o termo climatério. O termo climatério é um termo que envolve décadas e que pode, sim, e ele precede até 10 anos a menopausa, ele dura na menopausa e na pós-menopausa. Então, o climatério é aquele momento onde você tem já sintomas de menopausa, mas ainda tem ciclos irregulares, você menstrua. Menopausa é apenas uma data de aniversário, ela que é celebrada quando você tem 12 meses consecutivos sem menstruar, né?
Então, e todos esses sintomas, a mulher fica confusa aos 47, 48, porque a menopausa geralmente acontece entre 45 e 55 anos. Mas muitas vezes a mulher tem sintomas e tem exames normais devido às oscilações hormonais. Então, isso confunde muito, tá? O padrão ouro de tratamento é a reposição dos hormônios faltantes. Nada de repor o que não falta, mas sim ajudar a mulher a atravessar essa fase com hormônios, isomoleculares, aqueles que fazem no nosso corpo o mesmo efeito que o nosso hormônio faz, tá? E não hormônios sintéticos ou digamos, não isomoleculares, tá? Agora, existem mulheres que não podem, não querem fazer a reposição hormonal por algum motivo. E sempre a gente pode ajudar, e com suplementação, com fitoterápicos, dieta adequada, exercícios, tudo isso é um combo para o tratamento da mulher na menopausa. E é claro que exames são necessários, acompanhamentos são necessários, e muitas vezes essas mulheres chegam aqui para fazer uma reposição sem ser necessário, e muitas outras chegam tardiamente, pois existe um termo chamado janela de oportunidade, que é o momento ideal para se começar o tratamento, de forma que a mulher usufrua dos benefícios pelo maior tempo possível. Porque muitas mulheres tentam começar tardiamente e aí, às vezes, você pode até piorar o perfil cardiovascular dessa mulher, enquanto pode melhorar se começado a tempo e a hora. Doutora, aqui é o Renan falando. Eu tenho algumas perguntas de ouvintes que estão participando da nossa programação. São muitas dúvidas que estão chegando por aqui. Primeiro que tem uma ouvinte nossa, a Sônia, de 50 anos, que acabou de descobrir que está no climatério, então, a partir da explicação da senhora. Ela falou que começou a acordar às 3 horas da manhã, né? Insônia é um desses sinais de que há essa possibilidade do climatério, da aproximação da menopausa. Ela relata aqui e falou que começou a repor o hormônio e agora está feliz da vida que tudo melhorou. E aí, a partir desse testemunho da nossa ouvinte, eu quero levar para uma pergunta da Sofia falando dos cuidados com a reposição hormonal. Ela quer saber quais são as chances de câncer, por exemplo, a partir dessa reposição. Há esse risco? Ótima pergunta. Em 2002, teve um estudo do WHI, que foi o estudo das enfermeiras, que foi amplamente divulgado, mas infelizmente não havia ainda uma série de conceitos. E nesse estudo, eles usaram estrogênios equinos de éguas, tá? Conjugados a uma progesterona artificial, a uma progestina, que era o acetato de medroxiprogesterona. Então, usaram os hormônios de uma égua em mulheres idosas. O que poderia dar? Câncer, entende? Então, a gente descobriu que o estrogênio deveria ser um hormônio natural. Ele é mas a gente hoje em dia prefere não usar o hormônio equino, porque ele é natural para a égua e não para a mulher, tá? Então a gente usa um hormônio isomolecular, tá? Em doses adequadas, sempre que possível. Quando a gente usa estrogênio, a gente usa pela pele, para não ter a passagem hepática, para não atrapalhar o perfil lipídico, tá? Enquanto que a progesterona, por sua vez, a gente usa a natural e não uma progestina, que seria sintética, e aí a gente pode e deve usar por via oral. Ou seja, tem técnica para usar o hormônio certo pela via certa para fazer a reposição certa e hora certa para começar a reposição hormonal. Ou seja, tem que ser especialista em menopausa para fazer um bom acompanhamento. E a gente tem um problema, doutora, que é justamente a população que não tem acesso a médicos, especialistas, que demoram muito, às vezes, para conseguir. Essas mulheres perdem justamente essa janela de oportunidade que você está explicando. Vai ser necessário, com o envelhecimento da população brasileira, o Serviço Público de Saúde oferecer esse tratamento de reposição, dar acesso às mulheres a esse tipo de especialista e de acompanhamento, porque isso pode ser uma realidade mais acessível para poucas mulheres, mas a realidade da maioria é de não ter acesso, né? Claro, e caro, né? Acho que nem todo plano cobre, né, esse tratamento todo, né?
Exatamente. Agora, desculpe que eu não acabei respondendo a resposta do câncer, tá? Ah, por favor. Então, eles usaram um acetato de medroxiprogesterona, que esse sim tem uma ligação com câncer de mama, e, em geral, as progestinas, que são progesteronas sintéticas, têm correlação, sim, com câncer de mama. Já o estrogênio, ele até protege. Então, a gente procura associar, primeiro, o estrogênio com uma progesterona natural, de forma a minimizar ou mitigar a possibilidade de câncer, tá? Então, essa era a primeira pergunta que eu, no meio da explicação, me perdi e não falei. Sobre a questão de disponibilizar isso no serviço público, seria simplesmente maravilhoso, porque melhoraria muito a qualidade de vida das mulheres e também diminuiria o índice de infarto, AVC, diabetes, que são doenças crônicas que se instalam a partir da falência ovariana, principalmente, né? Tá certo. Inclusive, com tudo isso, com essa prevenção toda, inclusive, lá na frente, evitando custo para o sistema de saúde, né? Porque se agora as mulheres que têm necessidade tivessem acesso, mais à frente, a prevenção de todos esses problemas poderia, inclusive, resultar numa redução de custo, né? Total. Certamente, certamente. Doutora, eu quero te agradecer demais por conversar com a gente. Muitas mulheres escrevendo aqui para a gente, relatando. Tem mais alguma mensagem aí, Renan? Tem. Quem já teve câncer de útero pode fazer reposição hormonal? Pergunta da Regina. Olha, se esse câncer for hormônio dependente, não é indicado, tá? Então vai depender muito do câncer, do tipo de câncer. Entendeu? Outra pergunta. Por favor, prossiga. Desculpa. Não. É que tem muitas, a gente pode tentar fazer um jogo rápido aqui. A Maria José pergunta: com o tempo a libido volta? Sim, com certeza a libido volta. Agora, tem uma coisa que está muito em moda, gente, que o pessoal, a mulherio adora. Eu quero testosterona, eu quero usar testosterona para libido. Se o estrogênio, essa é a dica de ouro, hein? Se o estrogênio não tiver em doses ok, se o hormônio não tiver, o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, não tiver reposto, não adianta usar testosterona, mulherio. Essa é uma grande dica, tá? Então, a libido pode melhorar, sim, com o uso, inclusive, só de estrogênios. E, quando há desejo sexual hipoativo, a gente pode, sim, repor a testosterona em doses fisiológicas. Dá para engravidar no climatério? Estou tentando. Mensagem da ouvinte Alice. Olha, vai depender da quantidade de folículos que você tem. Aí a gente teria que dosar o hormônio antimiloriano e fazer as dosagens do seu FSH, do estradiol, fazer uma avaliação hormonal completa. Muitas vezes é possível, mas às vezes não. Para a gente terminar, doutora, porque assim, agora começou a chover mensagens aqui e muitas específicas. A gente pode fazer outro só de menopausa. A gente vai criar um programa sobre esse assunto, na verdade, porque muitas perguntas e muitas dúvidas. Só que a gente recebeu pelo YouTube aqui, para quem tá, um ouvinte, o Carlos, que está acompanhando a gente pelo YouTube, uma pergunta que é muito interessante. Ele pergunta em relação à mãe dele. Ele falou, ela tem 71 anos, muito desanimada. Nessa idade, nessa faixa etária, a pessoa ainda pode ter ganho com algum tipo de reposição hormonal? É a pergunta dele. Ótima pergunta. Olha, a gente falou em entrar na reposição na janela de oportunidade, que seria logo quando ela começa a sentir aqueles sintomas, tá? E aí a gente trabalha com um negócio chamado LED, Lowest Effective Dose, ou seja, a menor dose possível por mais tempo prolongado, dando qualidade de vida a essa mulher. No entanto, quando a gente já tem uma mulher de 74 anos, aí já não é indicado, uma vez que a gente pode comprometer o perfil cardiovascular. Então, talvez deveria fazer uma série de exames cardiológicos para tentar, mas isso não é o habitual.
Doutor, é muito importante a gente dizer que a gente está ouvindo, gente, aqui na Rádio Band News FM e na Band News TV, a endocrinologista Silvia Bretz. Ela é, enfim, especialista em menopausa, a única não europeia que participa do Conselho da Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Então, dando dicas médicas de quem entende do assunto. Mas, de qualquer forma, é bom a gente fazer aqui a orientação de que cada caso é um caso e cada pessoa precisa de orientações destinadas especificamente a ela, né? Porque cada paciente tem uma história, cada mulher tem uma história, mas o mais bacana de tudo de falar desse assunto é a gente contribuir de alguma forma, doutora, para quebrar, né, essa barreira do preconceito, da discriminação até, de achar que a mulher, enfim, passou, né? Passou do tempo. Essa era até uma expressão que era usada antigamente. Ah, essa já entrou na menopausa. Passou o tempo dela. Todo tempo é tempo de ter saúde, de ser feliz, de estar vivo e se cuidando, né, doutora? Com certeza, eu mesma já estou fazendo minha reposição há 20 anos, que é outra pergunta. Quanto tempo pode fazer a reposição hormonal? Você começando cedo, você não precisa de parar aos 60 anos, tá? Prolongar. Você pode prolongar tendo começado já inicialmente. E eu me sinto aí muito grata. No dia do médico e no dia mundial... No dia do médico e no dia mundial da menopausa, está aqui para poder esclarecer e ajudar tantas pessoas. Contem sempre, sempre comigo. Ah, muito obrigada. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Gratidão. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tem muita gente perguntando abraço. aqui. Um Tchau. abraço. As informações, né, da doutora e inclusive o link da entrevista está disponível no YouTube da Band News FM, do Band Jornalismo. Quem quiser voltar, indicar para alguém, a gente vai fazer inclusive o corte específico dessa entrevista, vai ficar à disposição, dá para acessar pelas redes sociais e compartilhar com todo mundo, uma prestação de serviço importante aqui no Entre Nós. Renan, a gente vai ter que fazer um programa específico, Bora. especial sobre esse assunto. Tanta dúvida, né? Que Chegou ainda uma ficou, hora que era tanta mensagem chegando que eu me perdi ali de para onde é que eu ia, quem que eu atendo primeiro. Mas você vê como tem dúvida, né, Adriana? Muita. Você falou aqui de várias questões, eu trouxe também essa questão de você ficar desanimado, né, deprimido. Tem várias mulheres que comentam isso, né, que às vezes acham que estão com uma depressão e aí tem a ver com um fundo ligado à questão hormonal. Então esse assunto faz parte da vida de qualquer mulher. Bom Todas as demais, fiquei questões feliz também da gente emocionais. poder trazer. Todas as questões emocionais, né? Deixa eu só falar com a ouvinte Sônia. Sônia, tamo junto. A Sônia escreveu, né, que o Renan até leu a mensagem dela, que 3 da manhã ela acorda e fica com o olho de coruja. Eu e você, Sônia, estamos juntas. Liga para Adriana, Sônia. Me liga, Sônia, vamos combinar. Já trocamos zap na madrugada.